Bom, vamos estudar o Ripple e o fator de Ripple com o auxílio do Proteus. Temos aqui um retificador de meia onda, onde a filtragem é feita por um capacitor de 47 microfarads e a carga é um resistor de 1 kΩ. Vamos chamar esse resistor de RL. O nome mais adequado para um resistor de carga. Então temos aí o retificador de meia onda com uma filtragem. Vamos ver o comportamento dessa tensão após a filtragem. Então vamos colocar uma simulação gráfica. Para isso, primeiramente, nós temos que colocar uma sonda de tensão. Né? Temos que colocar aqui uma sonda de tensão. Então, agora vamos definir o espaço do nosso gráfico. Essa sonda de tensão, vou chamá-la de VL. Vamos definir o nosso intervalo de tempo para esse gráfico. Então ele vai começar em 0 e vai terminar em 100 milissegundos. Vamos fazer a simulação. Então, aí está. Vamos maximizar. No instante 0, no instante em que a fonte é ligada, o capacitor está completamente descarregado. Então, ele pega a carga através do diodo. O caminho de carga dele é de baixa resistência, porque o diodo diretamente polarizado tem uma resistência baixa, até atingir o valor de pico da tensão, que é o valor de pico da fonte alternada descontada a queda de tensão no diodo. A partir desse instante, tem-se início a descarga do capacitor, e o capacitor se descarrega através da resistência de carga. O caminho de descarga tem uma resistência muito maior que o caminho de carga, então a descarga é mais lenta. Antes que o capacitor termine de descarregar, vem um novo pulso e carrega novamente esse capacitor. E fica assim. A partir daí, essa tensão em cima da carga é uma onda quase triangular com uma componente contínua. Veja que o valor médio dela está próximo de 14 volts, um pouquinho acima de 14 volts. O valor de pico, um pouquinho acima de 16, ou seja, o valor máximo, aqui está o valor máximo, um pouquinho acima de 16 volts. E o valor mínimo está em 12 volts. Então nós temos aí uma diferença entre o máximo e o mínimo. Bom, se eu desejo saber que valor é esse exatamente, basta eu clicar em cima da onda e verificar aqui, ó. Então esse valor mínimo aqui deu 12 volts. Agora eu vou ver o máximo. O máximo está em 16,3. A diferença entre o mínimo e o máximo é o valor de Ripple pico a pico, também chamado de V de ondulação, ou tensão de ondulação. Muitos livros chamam de V-onde. Então, isto aí é o valor de Ripple pico a pico. Ou seja, 16,3 menos 12 vai nos dar 4,3 de Ripple pico a pico. Ok? Então, o valor da tensão de Ripple pico a pico
é igual ao V máximo menos o V mínimo. Bom, voltando aqui. Então, é a diferença entre esta tensão máxima e esta aqui, que é a mínima. 16,3 menos 12, que vai dar 4,3. O valor de Ripple, RMS, ou seja, o valor eficaz da tensão de Ripple, o valor eficaz daquela ondulação, é o valor de Ripple pico a pico dividido por 2 raiz de 3. Bom, isto aí é uma fórmula aproximada, considerando que nós podemos considerar aquela forma de onda como triangular. Se ela fosse triangular, valeria essa fórmula com exatidão, mas por aproximação vale esta fórmula. Se nós modificarmos o valor do capacitor, estamos aqui com 47 microfarads, vamos mudar o valor desse capacitor para 100 microfarads, um pouquinho mais que o dobro. Fazendo uma nova simulação e maximizando o gráfico, podemos verificar agora que a tensão mínima foi para aproximadamente 14 volts, né? 14 volts. E a máxima continua no mesmo lugarzinho, 16,3. Então, o valor de Ripple pico a pico caiu agora para 2,3. Então, com o aumento da capacitância da filtragem, nós tivemos a diminuição da tensão de Ripple, da tensão de ondulação. Bom, além da tensão de Ripple, pico a pico, valor de Ripple, RMS, nós temos um outro parâmetro muito importante para medir a qualidade da filtragem, que é o fator de Ripple. O fator de Ripple, designado pela letra R minúsculo, é o valor de Ripple eficaz dividido por VDC. VDC é o valor médio da tensão contínua em cima da carga. É aquele valor que você mede quando você coloca um voltímetro DC em paralelo com a carga. Então, você vai pegar esse valor aqui, que você vai ter condição de calcular, uma vez que você pode medir com um osciloscópio o valor mínimo e o valor máximo da tensão de ondulação, e o VDC você pode medir com um voltímetro DC. Aí você tem esse fator de Ripple. Mas é mais usual esse fator de Ripple ser expresso em percentual. Então, esse fator de Ripple, ele é expresso em percentual. Para fontes de alimentação que alimentam circuitos analógicos, um fator de Ripple de até 3% é considerado satisfatório, considerado bom. Para alimentação de circuitos digitais, exige-se que o fator de Ripple seja menor do que 1%. Bom, voltando aqui para o nosso circuito, nós podemos calcular esse fator de Ripple, né? Apenas jogando na fórmula, nós temos que o máximo, o valor máximo aqui é 16,3, o valor mínimo é 14, então nós temos um VRPP de 2,3. Tendo esse VRPP, é possível calcular
o valor de Ripple RMS. Para encontrar o valor médio, pelo gráfico também é possível. O valor médio, o valor VDC, se eu fizer a média aritmética entre o valor mínimo e o valor máximo, eu tenho o VDC. Então, o VDC nós podemos encontrar fazendo a média aritmética entre o V máximo e o V mínimo. Se eu quiser diminuir o fator de Ripple, eu tenho que aumentar o capacitor. Passando esse capacitor para 1000 microfarads e fazendo uma nova simulação, então nós vamos ter lá o V máximo no mesmo lugar, praticamente no mesmo lugar, e o V mínimo caiu para 15,9 aproximadamente. Bom, eu posso modificar o meu intervalo aqui no gráfico para verificar com maior precisão qual é o valor mínimo. Como é que eu faço isso? Eu vou editar as propriedades do gráfico. Eu venho aqui em Graph, Edit Graph. Então eu estou com o tempo de partida em 0. Olha, o capacitor estava completamente descarregado. Se eu mudar esse tempo aqui para 100 milissegundos, 100 mili, e o tempo de parada para 200 milissegundos, eu vou pegar um intervalo que está longe do início. Faço uma nova simulação. Simulate Graph. Tem aqui uma nova simulação. E aqui eu vejo a forma de onda apenas nesse intervalo. Veja que agora ela ficou muito mais próxima de triangular. E eu posso ver com mais clareza quem é o valor mínimo e quem é o valor máximo. Com maior precisão. Então eu vejo aqui um valor mínimo de 15,9 e vejo um valor máximo de 16,2. Então eu tenho 0,3 volts, ou seja, 300 milivolts de valor de Ripple pico a pico. E o VDC vai ser a média desses dois valores. Você calculando isso aí, você vai ver que o fator de Ripple diminuiu muito em relação ao caso anterior.